Olá, tudo bem? Fala, Senhor! E é aqui, através da Bíblia, desse livro maravilhoso, que Deus fala maravilhas. Eu espero que você esteja aproveitando mesmo esta série, Condenados pela Lei, Salvos pela Graça. Graça maravilhosa, excelsa graça, infinita graça. Lei, maravilhosa lei, a lei que mostra para nós se estamos certos ou se estamos errados. A lei é como um espelho, nós vimos ontem. Agora hoje, o que acontece? Há um grande temor, uma discussão da incapacidade do ser humano de obedecer à lei. Cristo veio para obedecer à lei. A sua obediência é para nós uma certeza de que nós podemos buscar diariamente obedecer a Deus pelo seu poder. A graça leva à obediência. Pode a graça divina nos capacitar para obedecermos à lei de Deus? Capítulo 1 de Romanos, estamos dentro do capítulo de Romanos, o livro da graça maravilhosa. E o versículo 5 diz assim: por intermédio de quem? De quem? Quem? O versículo 4, Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo. Por intermédio de quem viemos a receber a graça. Foi através de Cristo que nós recebemos a graça. E apostolado por amor do seu nome. E agora Paulo diz, para a obediência por fé. Se tem um homem que buscou obedecer a Deus, por quê? Por medo? Não. O apóstolo Paulo, ele viveu uma relação muito íntima com Deus. E esta relação com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, é o que moveu o coração de Paulo para obedecer por amor, com prazer. E ele está dizendo que é a graça que é Jesus, é que nos leva à obediência. Para a obediência por fé. Olha, mas é só falar, obedecer pela fé e está tudo ok? Mas e a prática? 1 João capítulo 3, o versículo 5, o apóstolo João vem agora e ele descreve para nós o que é pecado. O que é pecado? Se a gente não tivesse a lei, nós iríamos saber que não devemos adorar imagens? Se não tivesse a lei, nós saberíamos que devemos reservar um dia para ser separado, santo, para exclusivamente Deus? Não saberíamos. Mas agora então vamos. Ele diz o seguinte, versículo 4, 1 João, capítulo 3 e o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Mas como? Então pecado e lei estão separados? Não, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3 e o versículo 4. Tá claro? O que é pecado? Transgredir a lei. Qual lei? A lei de Deus. Aonde que ela está? Êxodo capítulo 20. Nós encontramos a lei de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos a lei de Deus em vários versículos. Inclusive, se você for para... Nós vamos ver durante essa semana esse texto. Amanhã, a base do juízo é Tiago 2, de 10 ao verso 12. Mas hoje vamos nos determos aqui no poder da graça. A maravilhosa graça que nos conduz à obediência. Por exemplo, um pai que cuida, uma mãe que ama o seu filho, este vai obedecer por temor, por medo? Não, por amor. O resultado, a consequência do amor desse pai e desta mãe é a obediência prazerosa do seu filho. Capítulo 2 de Romanos e o versículo 15. Olha que texto importante para nós, preste atenção. Capítulo 2 e o versículo 13 diz o seguinte: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O que é um simples ouvidor da lei? Entra aqui e sai aqui. Entra aqui, analisa e faz o quê? Vou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles foram simples ouvidores da lei. Sabe por quê? Eles não levaram a sério a lei. Eles disseram, não tem...
Hoje o mundo é mais ou menos assim, eu quando for conveniente eu vou obedecer à lei. O simples ouvidor da lei é aquele que não leva a sério a lei. Leve a sério a lei, amigo. Aqui na palavra de Deus está escrito, assim diz o Senhor, obedecei a Deus. Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus 9 mandamentos. É isso que está escrito lá? Não. Todos os mandamentos. Outro texto precioso para nós aqui está no capítulo 6 de Romanos e o versículo 15. Olha a preciosidade desse texto, a sua grande importância. Romanos, capítulo 6 e o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que coisa interessante. Se você não tiver ligado à graça, se não tiver estreitado uma relação muito íntima com Jesus, conseguirá você? Acho que não. Mas o texto diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando é que você está debaixo da lei e quando é que você está em cima da lei? Você está debaixo da lei quando você está transgredindo a lei. Quando você está andando na lei de Deus, você está andando conforme a vontade de Deus. Sabe o que você vai ter? A graça divina. É incoerência de Jesus vir agora para te socorrer numa hora difícil se você não quer saber dele, se você não obedece à lei. Vamos prosseguir. Agora o versículo 15, ele faz uma pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, da salvação de Cristo Jesus? Se eu parasse por aqui, mas é uma pergunta, e uma pergunta exige uma resposta, e ele mesmo responde, e ele diz assim, de modo nenhum. Então não é porque você acredita em Jesus, não é porque você entregou o coração para Jesus, não é porque nós somos salvos pela graça que nós temos o direito de transgredir a lei de Deus, porque senão nós vamos estar pecando, porque pecado é transgressão da lei. Então a graça maravilhosa é Cristo Jesus que nos conduz à obediência prazerosa. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, queremos te obedecer no nome, pelo poder e pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.